Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai continuar a conversar sobre um tema que a gente começou a falar no nosso último vídeo. Como estruturar um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais em compliance com a LGPD, né? Cumprindo aí todos os requisitos da LGPD e especialmente como eu faço isso com alguma segurança, considerando aí o cenário de incerteza que a gente vive hoje no Brasil, em razão de que a legislação é recente e também da ausência de uma regulamentação mais específica por parte do órgão governamental que deveria fazer isso, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que começa aí a editar alguns regulamentos nesse sentido. No último vídeo, a gente falou de premissas gerais, né? A gente falou das duas premissas fundamentais que são necessárias para que você estruture um programa de governança em privacidade e proteção de dados que te dê segurança, que seja bastante efetivo e que possa, de fato, entregar aquilo que a LGPD determina, certo? Olhando aí a perspectiva da proteção dos direitos fundamentais, tá? E que, ao mesmo tempo, também traga para a organização uma segurança de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, até porque isso é bastante positivo também do ponto de vista do mercado, vamos dizer assim, né? É bastante importante que a sua organização seja reconhecida como uma organização que respeita a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um ganho bastante importante quando você olha para o mercado como um todo. Hoje a gente vai falar daquilo que eu acho que a gente pode considerar como os 4 elementos mandatórios mínimos de um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Se no vídeo passado a gente falou de 2 premissas fundamentais, quer dizer, de 2 pilares sobre os quais deve se sustentar esse programa, hoje a gente vai falar de 4 instrumentos que são necessários para fazer com que sejam moldes necessários que se acoplem nesses pilares, que funcionem então como mecanismos mais operativos, vamos dizer assim, mais funcionais até, dessas 2 premissas fundamentais que servem como base de um programa de governança em privacidade. Quais são esses 4 elementos, certo? O primeiro deles, transparência. O segundo deles, a ideia de dado mínimo. O terceiro deles, finalidade e finalidade específica. E o quarto deles, uma integração daquilo que se prescreve no programa de governança em privacidade com outros mecanismos de compliance e de governança corporativa. Então vamos falar desses 4 elementos, tá? Falar bem rapidinho sobre eles. O primeiro deles, transparência. A transparência, além de ser um princípio estabelecido na LGPD, ela é fundamental, indispensável num programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Por quê? Porque é com a transparência que a organização demonstra, que está cumprindo as determinações da LGPD, 2, demonstra sua absoluta boa-fé e permite, inclusive, que ela tenha mecanismos melhores de defesa quando acontecer um incidente, ou se acontecer um incidente de violação à LGPD, em razão das operações de tratamento de dados pessoais que essa organização pode fazer. A transparência, ela garante que o titular dos dados tenha acesso pleno e efetivo sobre as operações de tratamento de dados que aquela organização faz. Isso também tem um sentido voltado para a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ser reconhecida como uma instituição que trata os dados pessoais com transparência, e isso implica sempre o maior número de informações possíveis, sempre implica o maior número de consentimentos possíveis, sempre implica também você agir numa forma que hoje se fala muito, né, de accountability, de transparência ativa, né, responsabilidade de transparência ativa, quer dizer, a própria organização prestar as informações independentemente de requisições de titulares ou de órgãos governamentais, enfim, ou órgãos de controle. Então isso é bastante importante. Sem transparência não se faz um programa efetivo de governança e privacidade e proteção de dados pessoais. O segundo elemento importante é o elemento que a gente pode chamar de dado mínimo. Veja só, o que a gente quer dizer quando a gente fala em dado mínimo? Significa dizer que você deve tratar somente os dados estritamente necessários àquela operação de tratamento de dados pessoais que você está realizando. Vou dar um exemplo. Se por um determinado tratamento de dados pessoais é absolutamente desnecessário e irrelevante o endereço do titular, você não deve coletar esse dado.
Porque todo dado coletado é um dado possível de ser foco de violação de LGPD. Não esqueçam que, inclusive, é também um princípio na LGPD a necessidade, né, a absoluta necessidade de tratamento daquele dado específico. Então, quando a gente fala em dado mínimo, a gente está dizendo o seguinte: para cada operação de tratamento de dados pessoais que a organização for realizar, ela deve olhar para essa operação e só utilizar os dados estritamente necessários para aquela operação, evitando coletar dados que sejam absolutamente desnecessários. Com essa política, vamos dizer assim, de dado mínimo, você também assegura uma menor matriz de risco, uma menor quantidade de riscos que você está correndo se você adotar isso. Portanto, o bom programa de governança em privacidade e proteção de dados tem que trabalhar com esse conceito do dado mínimo, tá certo? O terceiro elemento é o que a gente chama de finalidade e de finalidade específica. Lembrem que também a finalidade é um princípio da LGPD, é uma norma fundamental sobre a qual se sustenta todo o mecanismo normativo da Lei Geral de Proteção de Dados. E quando a gente fala em finalidade específica, a gente tem que lembrar que cada operação de tratamento de dados, ela tem que ter uma finalidade muito específica. Não esqueçam ainda do quão importante é as hipóteses de tratamento de dados pessoais fundadas no consentimento, em que elas obrigatoriamente devem também apontar uma finalidade específica, e se a organização alterar a finalidade do tratamento do dado, ela tem que comunicar ao titular e, inclusive, se a base legal de tratamento de dados é o consentimento, será necessário obter novo consentimento agora para aquele tratamento específico. Então, um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais que trabalha com esse preceito, com esse elemento mínimo de finalidade específica, ele vai estar sempre ancorado, está sempre trazendo com segurança as operações de tratamento de dados pessoais, porque cada operação tem uma finalidade específica e isso vai te permitir ter um controle melhor de todo esse processo, tá certo? Bom, o último elemento mandatório mínimo, quarto deles, é, por óbvio, a integração do programa de governança em privacidade e proteção de dados com outros programas, com outras políticas relativas à compliance, né, ou seja, a cumprimento de obrigações legais, regimentais, regulamentares, e também com mecanismos de governança corporativa, especialmente aqui a gente está falando o envolvimento e a ligação do programa de governança em privacidade com o próprio planejamento estratégico da organização. Por que isso é importante? Porque o necessário cumprimento da LGPD, ele não está solto na legislação. Ele está integrado com uma série de outras obrigações, como é natural, né? A gente fala bastante disso, não esqueçam que a LGPD existe para proteger direitos fundamentais do cidadão, especialmente liberdade, intimidade, privacidade, etc. Né? Hoje, aliás, né, categorias aí de direitos fundamentais, como a gente já falou no nosso vídeo anterior. Então a gente não pode esquecer também que, sendo a proteção de dados um direito ou garantia fundamental, ela perpassa, obrigatoriamente ela é uma amálgama que tem que correr, tem que estar presente em todos os mecanismos de compliance e governança corporativa dentro de uma empresa ou de uma organização qualquer. Então, a necessária integração do programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais com outros mecanismos de compliance e governança corporativa é indispensável, certo? Veja, por exemplo, uma organização que seja muito segura e respeite bastante aí as suas relações funcionais e tenha um código de conduta e integridade que os colaboradores devem seguir. Como é que um programa de governança em privacidade e proteção de dados pode estar desconectado disso? Como é que ele pode estar no mundo à parte, alheio a isso? Não, ele tem que estar absolutamente integrado, até porque algumas práticas que devem ser exigidas dos colaboradores dessa organização, no sentido do cumprimento, né, do seu código de ética e conduta, por exemplo, integridade, também tem que estar ligadas com a LGPD, tá certo? Então esse é o quarto elemento mínimo sem o qual não se estrutura um programa de governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Tá legal? Então veja, nesses nossos dois últimos vídeos a gente falou de premissas fundamentais para um programa de governança em privacidade e proteção de dados e de elementos mínimos mandatórios para que esse programa seja efetivo. Acho que com isso a gente consegue eliminar um pouco esse cenário de incerteza
e permitir que uma organização, uma instituição tenha de fato um programa que esteja em compliance com a LGPD e traga menos problema para a organização e seja mais efetivo na proteção dos direitos fundamentais que a LGPD determina. Tá certo? Legal? Não esqueçam então, hein, galera? Eu vejo vocês no próximo vídeo, mas não esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o sininho para saber quando tem outro vídeo, curtir, comentar, compartilhar para a gente continuar dialogando direito. Valeu, galera. Brigadão!